Graça e paz, irmãos. Como é tão maravilhoso a gente saber que mesmo quando a gente erra, Deus não nos trata com o castigo que merecemos, na verdade? Para retratar bem isso, tem uma história que eu gosto muito. É de um rei que era dono de um grande império. Ele tinha grandes riquezas, tinha muitas posses, ele era muito poderoso. E um dos seus empregados furtou dele, roubou algo precioso da sua casa. E uma pessoa chegou de ver isso, testemunhou, e esse empregado foi condenado. Foi condenado a 20 anos de prisão. E pela misericórdia do rei, ele ficou apenas 2 dias. Ao invés de 20 anos, ele ficou apenas 2 dias na prisão. O rei agiu com misericórdia para com este empregado. Permitiu que ele não sofresse o castigo que ele merecia. Mas muito mais do que isso, o rei, mesmo sendo tão poderoso, mesmo o rei sendo tão grandioso, ele fez um banquete e ainda chamou esse empregado para almoçar com ele, para ter uma refeição com ele. Então, imagine a graça desse rei na vida desse empregado. Ele agiu primeiro com misericórdia, dando um castigo menor do que ele merecia, e ainda foi gracioso com esse empregado, dando a ele um banquete que ele não merecia. E hoje nós vamos meditar um pouco sobre isso, refletir sobre a misericórdia e a graça de Deus que nos permitem aproximar dele, assim como desse rei que permitiu esse empregado se aproximar dele. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos do Salmo 24. Então acompanhe aí na sua Bíblia comigo. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Já nesses 2 primeiros versículos, nós podemos observar o tamanho do poder de Deus, que a gente não tem como descrever o tamanho do poder de Deus, quão poderoso ele é, porque ele criou todas as coisas e todas as coisas são dele, tudo pertence a ele. Nós vemos aqui nesse salmos são cânticos, e aqui nesse salmo, que é um salmo de Davi, ele louva a Deus. Esses 2 primeiros versículos, ele louva a Deus, porque Deus é o Deus criador. Ele louva a Deus pelo seu imenso poder, porque Deus é dono de tudo, e ele louva a Deus por isso. Então, nesses dias de quarentena, nesses dias de pandemia, não fique só reclamando, só pensando naquilo que você poderia estar fazendo, nas compras que você poderia estar fazendo, mas louve a Deus, porque ele é digno. Continuando, aqui nos versículos 3 e 5, diz assim: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Então aqui nós vemos, nos 2 primeiros versículos, que Davi louva a Deus porque ele é o Deus criador. E também aqui, porque ele é o Deus da salvação. Aqui é possível vermos que ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor? Esse monte do Senhor aqui, ele retrata o Monte Sião, que era um lugar considerado a habitação de Deus. Então, imagine como na história, quem poderia jantar, almoçar, ter uma refeição junto com o rei? Olha que privilégio, né? Então aqui ele pergunta, diante desse Deus criador que foi dito nos 2 primeiros versículos, um Deus tão poderoso, um Deus altíssimo, quem que pode se chegar a Deus? Ele diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem tem esse privilégio, essa honra? Ninguém tem competência para isso. Mas aí ele responde:
o que é limpo de mão e puro de coração. E nós vemos também lá no Sermão do Monte, em Mateus 5:8, Jesus disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E esse bem-aventurado é muito mais que feliz. Mas e como então a gente pode ter um coração limpo? É difícil, né? Porque Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios, né? Toda maldade, toda falsidade, tudo isso procede do coração. E a boca fala do que está cheio o coração, como diz em Lucas 6:45. Que foi Jesus que disse isso, também instruindo o povo. E então, como que a gente pode ter um coração limpo? Lá em Salmos 51:10 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. É somente Deus que pode nos capacitar para que a gente tenha para purificar o nosso coração. E esse acesso que nós temos a Deus, como também esse empregado teve ao rei nessa história que eu contei, somente Jesus nos dá esse acesso. Em 1 Timóteo 2:5, há a resposta para essa pergunta. Como nós podemos ter acesso a Deus? E diz assim: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então é só por meio de Jesus que nós temos acesso a Deus. Então, para concluir, se você já se entregou para Jesus, se você já reconhece Jesus como o seu Senhor, é Ele que direciona os seus passos, direciona a sua vida. Então, nesse período de pandemia, se apegue ainda mais a esse Jesus. Ele que é o único mediador entre nós e Deus. Não há nenhum outro nome que seja dado à salvação a não ser Jesus. Então, se apegue mais a Ele. Não fique só ocupando o seu tempo com coisas vãs, mas leia a palavra de Deus, reflita, medite, coloque em prática os ensinamentos de Deus. Não deixe esfriar na fé nesse período de pandemia. Não se deixe ocupar a sua mente apenas com coisas fúteis. Dedique tempo à oração. Jesus orou tanto. É possível nós vermos nas Escrituras o quanto que Jesus orou, e Ele é Deus. Imagina nós. Então, faça isso. Não deixe se esfriar na fé. E se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, faça isso hoje mesmo. Não perca tempo. Muitas pessoas falam: eu quero aproveitar a vida. Quero fazer muitas coisas. E depois eu vou servir a Deus, vou entregar a minha vida para Jesus. Eu vou esperar chegar na terceira idade, que eu já quero aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar. Só quando eu for idoso que eu vou entregar a minha vida para Jesus. Mas você tem certeza que você vai chegar à terceira idade? E se seu último dia for hoje? Quase ninguém gosta de falar do dia sobre esse assunto da morte. Mas a gente não sabe. Cada um de nós tem uma senha. A nossa senha é invisível. A gente não sabe que dia que a gente vai morrer. Então você não deve esperar alguma enfermidade para você buscar a Deus, para você reconhecer que precisa de Jesus para ter acesso a Deus. Entregue a sua vida a Jesus. Muitas pessoas fazem um apelo: aceite Jesus, aceite Jesus. Mas na verdade, você que deve implorar para Ele te aceitar. Pense nisso e tenha um bom dia.